Oi pessoal do quarto ano, esse é o nosso primeiro vídeo juntos, certo? E hoje, quinta-feira, dia 19, aula de História, certo? Hoje na aula de História a gente vai ver os primeiros povos nômades aqui no Brasil. Bom, primeiro a gente vai entender que esses primeiros povos, eles eram diferentes dos índios encontrados pelos portugueses em 1500, tá? Esses povos, eles tinham características físicas e também costumes diferentes. Mas por que características físicas diferentes das dos índios? Porque o clima e a vegetação aqui era diferente. O clima era mais seco e frio e a vegetação mais vegetação campestre, uma vegetação mais campo. Não existia tanta vegetação densa como as florestas, não. Certo? Então, primeiro a gente vai entender como esse povo nômade vivia aqui. Há um tempo, por ter essa vegetação diferente, aqui habitava tipos de animais bem exóticos, tá? Bem diferentes dos animais que a gente conhece hoje. No textinho que vocês vão ler, vocês vão reparar que ele diz até assim, que existiam tatus do tamanho de carros pequenos. Presta atenção no tamanho desse tatu. Então esses povos, por ter esses animais tão imensos, viviam em minoria, eram poucos. Só que daí, depois desse período, houve um período de uma grande seca, certo? E esses animais acabaram entrando em extinção. Daí, os povos nômades começaram a se ver em maior número, porque já não tinha mais tantos predadores, já era um pouco mais fácil viver nos campos e eles puderam se multiplicar de uma forma maior, certo? Bom, além disso, vocês vão ver lá também que esses povos nômades eram chamados assim, vocês lembram? Eu acredito que eu já expliquei isso a vocês, que os nômades eram pessoas que não se fixavam em nenhum lugar. Por isso que essas pessoas que moravam aqui no Brasil nessa época eram consideradas nômades, certo? Porque elas não viviam fixas em nenhum lugar. Elas até faziam cabanas com pele de animal, com palha, viviam em algumas cavernas, porém não eram fixas, certo? Também vocês vão reparar aí nesse textinho que aqui no Brasil foi descoberto sobre este passado nos sítios arqueológicos lá do Piauí. Esse daí, propriamente dito, foi encontrado na Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, certo? Vocês já viram que o Piauí é grande fonte histórica com sítios arqueológicos lá. Tem vários sítios arqueológicos, é de suma importância para a gente conhecer o nosso passado, certo? Nesse sítio arqueológico foram encontradas cavernas, certo? E também fósseis, que foi possível entender como era a vida dessas pessoas. Um fato bem interessante que esse texto dá também é a gente saber coisas sobre religião, por exemplo. Naquela época já se tinha uma certa crença, uma certa religiosidade, que eles encontraram pinturas nas paredes referentes sempre à caça. Então, os estudiosos acreditaram que aquelas pinturas eram uma maneira de fazer um ritual para que a caça fosse boa, certo? Então, importância do sítio arqueológico, para a gente entender melhor como essas pessoas viviam naquela época. Povo nômade no Brasil tinha esse nome por não ser fixo em um lugar, características diferentes dos índios, que a gente conheceu em 1500, e pessoas que já tinham uma certa cultura e uma vivência, tá certo? Depois desse texto tem questões do 1 ao 6, vocês vão ver e responder. Vou mandar todo o material direitinho pelo WhatsApp, então não se preocupe que vai dar tudo certo. E qualquer dúvida pode falar comigo, tá certo? Um beijo e até a próxima.